É maravilhoso saber o que Deus faz por aqueles que são gratos a Deus. Eu tenho sempre clamado a Deus, orado ao Senhor para que essas pregações que aqui nós temos orado ao Senhor para que você receba da direção de Deus, não do homem, não do intelecto humano, mas que a bênção do Senhor se achegue até você, porque quando é Deus que fala, o nosso coração se abre, nosso coração recebe, como diz o livro de Atos 16, a Bíblia fala que a Lídia ouvindo Paulo pregando à beira de um rio, ela ficou muito extasiada com aquilo, o coração dela se abriu, ela entendeu e ali já foi batizada e se tornou uma bênção na mão do Senhor. Deus quer fazer isso com você também. Em Colossenses, a Bíblia fala que nós aprendemos e devemos aprender de todo o coração a amar, a ter o amor. Nós temos que ter entranhas de amor, entranhas de misericórdia. Infelizmente, nós vemos nos dias atuais que as pessoas estão esquecendo do Senhor. E aqui eu quero começar com você hoje, aqui em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 14, vai passar para você na tela aqui, vai passar para você também em casa. Eu vou lendo com você aqui Colossenses 3,14, que diz: "E sobre tudo isto, revestivos do vínculo da perfeição." Amor, que é o vínculo da perfeição. Revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. O Senhor Deus tem nos ensinado, e isso muito claro fica para nós, que o vínculo perfeito de perfeição com o Senhor é o amor. Se nós não usamos do amor as coisas que Deus fez por nós, se você não ama Jesus, você não vai ser grato. Escuta o que eu vou falar para você. Você passa por piores dificuldades da tua vida, você enfrenta situações terríveis. Aí você encontrou Jesus. Aí você aceitou Jesus, você foi batizado e agora esse amor que tomou teu coração fez com que você estivesse sempre cheio desse amor. Só que coisas vão acontecendo no meio da sua vida. Você vai passando dias que você perde a fé, que você desanima, e aí você vê o que Paulo diz para a igreja de Colossos: "E sobre tudo isto, revestivos de amor", que é o vínculo da perfeição. Aí o versículo 15, olha o que diz o versículo 15 para a gente conseguir compreender ainda mais. "E a paz de Deus, para a qual você e eu também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações", e leia comigo aí bem alto, guarde, grife isso no seu coração, "e sede agradecidos." Uma pessoa agradecida é uma pessoa que ela tem prazer em honrar aquele que fez alguma coisa por ele. Eu aprendi desde muito criança a honrar os meus pais, por exemplo. Desde muito menino, eu aprendi a respeitar os mais velhos, isso com a lei, os ensinamentos da minha mãe em casa. Mas com o Senhor, com Jesus, nós aprendemos que Ele nos deu a vida. Ele enviou o seu Filho. João 3,16. João 3,16 diz que Ele enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Então, o amor de Deus é expressado em Cristo. Jesus é a expressão do amor de Deus pelo mundo, pelas pessoas. Agora, se você parar para pensar, qual é o amor que você tem retribuído em agradecimento ao que você recebeu? O que você tem retribuído? Como você tem se portado diante de tamanha grandeza de amor que Deus lhe deu? Por isso a palavra diz com muita clareza aos nossos corações, nós temos que estar revestidos do amor, que é o vínculo perfeito, é o vínculo da perfeição de Deus. Se andamos no amor de Deus, a perfeição do Senhor, que é o amor perfeito que Cristo veio, morreu e ressuscitou por nós, esse vínculo vai nos manter de pé. Vamos ler de novo o versículo 15? "E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo." Um corpo, uma unidade, o corpo do povo de Deus, a união do povo de Deus. "Dominem vossos corações e sejam agradecidos."
Ser agradecido, notoriamente você sabe que uma pessoa agradecida, as atitudes, a forma que ela se porta, a forma que ela estende as suas mãos para aquele que estendeu a mão, aquele que fez por ele, fez por ela aquilo que sozinho ela não podia fazer. Então, ser agradecido faz com que você mude as suas atitudes, a sua postura. Então, me faz entender e colocar em meu coração o desejo de falar para você sobre o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Onde nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele ainda ameaçando a igreja, ainda tentando de alguma maneira impedir a obra de Deus de acontecer, e até mesmo apedrejando o primeiro homem, biblicamente falando, após Jesus Cristo, que foi apedrejado e morto, conhecido como o primeiro Mártir. A Bíblia fala em Atos capítulo 7, 51, que há um momento especial, há um momento ali que o Estevão, ele cheio do Espírito Santo, ele dá uma aula de palavra, ele dá uma aula de ensinamentos para aqueles anciãos que se achavam donos da verdade, que se achavam os melhores. Será que talvez você não é assim? Que se acha o dono da verdade? Falava há alguns dias atrás com algumas pessoas e uma pessoa me disse: olha, pastor, eu conheço tal fulano, e essa pessoa diz: olha, eu não vou para a igreja porque eu sou a igreja, eu cultuo a Deus na minha casa, eu não preciso de buscar ao Senhor. O que o Paulo disse lá junto para nós em Colossenses? Nós temos que cultuar a Deus no corpo. Hebreus 10, 25, a Bíblia fala: não se aparte da casa de Deus como alguns estão se apartando. Por que você se desviou? Por que você não vai mais buscar a Deus? Por que você se afastou? Porque você esqueceu o amor. Você deixou de ser agradecido. O Senhor está pedindo, seja agradecido. Porque ser agradecido faz com que você lute pela obra de Deus. E o Estevão, notoriamente nós vemos ele lutar pelo Senhor. Olha o que diz aqui. Atos 7,51. Homens de dura cerviz e incircunciso de coração e ouvido. Deixa eu falar com você uma coisa. Uma pessoa que era circuncidada, eu vou falar para você entender, na antiga aliança, a circuncisão era a pelezinha tirada ali do órgão genital masculino. Quando se tirava essa pele, então se falava que ele era circuncidado. Era uma marca que desde Abraão Deus pediu que assim fosse feito, para que este que fosse circuncidado fosse marcado como um filho de Deus. E isso, notoriamente, fez com que eles entendessem que essa prática era o que Deus já havia pedido. Porém, essa circuncisão, por ter tomado ter recebido a circuncisão, eles viviam errado, faziam o que queriam, mas não praticavam aquilo que eles deveriam praticar. Eles não eram agradecidos por ser filhos de Deus. Aí o Estevão fala: olha, vocês são pessoas de dura cerviz. Cerviz é isso aqui, ó, esse aqui, ó. Pessoa que não baixa a cabeça. Aquela pessoa que você fala, você ensina, mas ela continua irredutível. Ela é dura. Eu tô falando com gente que eu sei, você é duro de coração. Você sabe que você poderia fazer mais, que você poderia voltar atrás daquilo que você havia falado, por causa que você falou, você não voltou atrás. Aí tá teu filho sofrendo, tá tua esposa sofrendo. Seu filhinho, criança, amava ir para a igreja para ficar na escolinha aprendendo com a professora da igreja, aprendendo as palavras de Deus, cantando os cânticos, louvores, e você tirou o prazer do seu filho para a igreja. Meu Deus do céu, olha o que você fez, homem. Olha o que você fez, mulher, por causa da religiosidade, por causa de alguém que te falou alguma coisa que você não gostou. Você está fazendo impedir que seus filhos, sua família ande com Cristo. E ele fala incircuncisos. Quer dizer, vocês são circuncidados, você diz que é de Deus. Você fala: não, Deus está em todo lugar. Você fala isso. Deus está em todo lugar. Só que no seu coração ele não está. Esse que é o problema. Porque ele está dizendo: vocês são incircuncisos de coração, vocês são circuncidados na carne, vocês fazem a prática da carne, mas não têm o coração voltado a Deus. Por isso ele fala, vamos terminar a leitura? Por isso ele fala: são incircuncisos de coração e incircuncisos de coração e de ouvido. O ouvido de vocês não está consagrado, diz ele. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais.
Então, o que o Estevão fala para eles? Vocês, infelizmente, vocês têm um coração mau, vocês são duros, vocês são pessoas que não aceitam a repreensão, vocês não entendem que o que nós precisamos fazer é amar a Jesus. Sabe por que o Estevão está sendo agora apedrejado? Porque Estevão está sendo martelado? Porque ele está falando de Jesus, ele está falando do amor de Deus, ele está falando da verdade do Evangelho. É isso que ele está fazendo. Ele está aplicando, tirando a religiosidade, falando Moisés foi um grande homem de Deus, usado pelo Senhor, mas Jesus veio e está acima de Moisés. Muitos gostavam de sentar na cadeira cativa de Moisés, dando autoridades como Moisés, mas não tinham o coração que Moisés tinha. Tem muita gente que fala, critica e zomba, mas não tem um coração de Jesus, não é quebrantado pelo Senhor. Por isso, o Estevão prega e fala a verdade. Não negue de falar a verdade. Não negue de ser firme no que diz respeito às coisas do Santo Evangelho. Estamos examinando essas escrituras para a gente compreender. Versículo 52 agora. Olha o que diz. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Continuando. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, o justo Jesus Cristo, ao qual vós agora fostes traidores e homicidas. Continuando, 53, versículo 53, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Continuando, versículo 54, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Então, quando o Estevão pregava e mostrava a verdade, eles não gostavam. Você está me assistindo agora? Eu sei que tem pessoas que me assistem de presídios, pessoas que me assistem dentro de casa, que têm cometido coisas que você sabe que está errado. Contra sua esposa, contra seus filhos, e você sabe disso. E a Bíblia fala que quando o Estevão falava a verdade, eles ficavam rangendo os dentes, eles ficavam com ódio de Estevão, porque ele era grato a Deus. Ele não voltou atrás porque alguém estava o condenando. Pelo contrário, versículo seguinte, versículo 55 agora, para a gente dar o desfecho da mensagem. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Você tem visto o Senhor? Ou você só tem ouvido falar? Em Mateus capítulo 11 aconteceu um fato, que João Batista estava preso e via então 2 discípulos até o seu Jesus, e chegando a Jesus, ele faz uma pergunta para ele. Oh Jesus, tu és o profeta? Tu és um Elias? Ou tu és o Filho de Deus? Nós queremos saber se tu é aquele que nós estamos esperando. E a resposta de Jesus é: diga para João Batista que o que ouviram aqui e o que vocês viram. Tem muita gente agora ouvindo a pregação. Você ouve, mas você não vê. Você ouve a bênção de Deus se chegar a tanta gente que testemunha o que Deus fez, mas você não vê dentro da tua casa, você não vê com o teu casamento a mudança, você não vê a cura em você, você não vê a libertação em você. Você ouve muito, mas você não vê. E por que você não vê? Porque Jesus está impedindo você de ver a bênção? Não, é porque você ouve, mas você não pratica, você não leva Deus para dentro da sua casa, você não leva Jesus para dentro da sua casa. E eu quero deixar para você muito claro, ele viu o céu aberto, ele viu o Senhor à direita de Deus. E o Senhor, poucos momentos depois, está descrito, não tenho tempo para fazer a leitura completa, mas diz os versículos seguintes, você pode continuar a leitura na sua casa, diz que Estevão entregou o seu espírito, porque vieram os apedrejadores, apedrejaram, até que conseguiram tirar a vida dele, mas não conseguiram acabar com a alma dele. Os homens podem matar o corpo, os homens podem prejudicar o corpo, mas nós temos que aprender a não temê-los,
Falar a verdade sempre, ainda que seja doloroso, para que você possa ver o milagre acontecer. Para ver acontecer, você tem que ouvir e praticar. Não adianta ouvir, ouve o pastor falar, você escuta todo dia. Você está sempre aqui, mas não pratica. E aí é onde mora o grande problema daqueles que ouvem e não praticam porque não estão aptos, não querem mudar. Se você quer transformação, você tem que mudar. Tem que mudar a forma de você agir, a forma de você falar, e você precisa começar a ver acontecer. Falar de milagres é uma bênção. Ouvir pessoas contando testemunhos que Deus transformou família, que Deus curou, que Deus restaurou o casamento, é muito bom ouvir testemunho, mas ver e contar o que você viveu é muito melhor. É muito melhor. E é por isso que todos os dias eu estou aqui me dedicando diante do Senhor, para que você conheça Jesus. Ouvindo de Jesus, você possa ver na tua casa cura, milagres, restaurações e transformações. Faça assim e você será abençoado. Amém?